Quero compartilhar algo que transformará para sempre a maneira como você entende oração no monte. Me chamo Garrett Mori, tenho 48 anos e sou proprietário de uma pequena borracharia em Bakersfield, Califórnia. Há 3 meses, passei por uma experiência intensa. Fiquei morto por 22 minutos durante um infarto inesperado. O que Jesus me revelou nesse período sobre orar no monte vai surpreender qualquer pessoa que assistir, independente das crenças sobre lugares sagrados ou formas de oração. Tudo começou num dos piores momentos financeiros da minha vida. Minha borracharia fica ao lado de um posto de gasolina na rodovia estadual 184. Por muito tempo essa localização foi uma bênção. Motoristas paravam para abastecer e aproveitavam para consertar pneus ou fazer pequenas manutenções. O negócio funcionava bem, sustentava minha família e até permitia que eu ajudasse pessoas da comunidade. Mas nos últimos 2 anos, a situação mudou drasticamente. Uma nova via expressa foi construída a cerca de 15 quilômetros dali, reduzindo bastante o fluxo de carros na rodovia onde trabalho. Menos movimento significava menos clientes e, consequentemente, menos dinheiro. As contas começaram a acumular. Fornecedores ficaram impacientes e eu tentava equilibrar pagamentos apenas para manter o negócio aberto. Então chegou a notícia que parecia o golpe final. O dono do posto, Sr. Peterson, me procurou numa manhã de terça-feira com um olhar preocupado. Depois de alguma conversa, ele revelou que teria que fechar o posto no final do mês seguinte. A empresa petrolífera cancelou o contrato por causa da queda nas vendas e ele não conseguia mais sustentar o negócio. Sei que isso vai te afetar, disse ele. E tinha razão, mais a metade dos meus clientes vinham por ali. Sem o posto, minha borracharia ficaria quase invisível. Naquela noite, depois de fechar a loja e mandar meu único funcionário para casa, sentei no meu escritório pequeno, cercado pelas contas não pagas. Havia faturas, impostos atrasados e até contas pessoais misturadas com as do negócio, uma tentativa desesperada de segurar tudo. Minha esposa sabia que estávamos enfrentando dificuldades, mas eu não tinha coragem de contar a ela quão grave era a situação. Como dizer que talvez perderíamos tudo, que poderíamos ter que vender nossa casa e que aos 48 anos eu teria que recomeçar do zero depois de 25 anos de trabalho duro. Foi então que me lembrei de uma lição do meu avô, que me dizia quando eu era criança e enfrentava problemas grandes. Quando a carga for pesada demais, leve tudo para o Altíssimo. Mas não faça isso qualquer hora nem de qualquer jeito. Encontre um lugar onde possa estar só, longe do barulho do mundo. Ele costumava subir uma pequena colina atrás da fazenda dele para orar, acreditando que ali, mais perto do céu, sentia Deus mais perto. Quando meu avô faleceu eu tinha 16 anos, mas suas palavras ficaram comigo. Sempre que os desafios eram grandes, eu tentava seguir seu exemplo. Próximo de casa havia uma elevação rochosa a uns 3 quilômetros, não muito alta, mas isolada e com uma vista linda do vale. Subir até lá me ajudava a encontrar clareza e sentir uma conexão espiritual, mesmo sem grandes revelações. Na manhã seguinte à conversa com o Sr. Peterson, acordei às 5 da manhã sentindo que precisava ir até o monte. Linda, minha esposa, ainda dormia, então deixei um bilhete avisando que sairia para uma caminhada e voltaria para o café. Peguei minha jaqueta, uma garrafa de água e segui para o que seria a jornada mais marcante da minha vida. A subida durou cerca de 45 minutos, numa manhã fresca de outubro. Cada passo parecia aliviar o peso que sentia. Ao chegar no topo, o sol começava a nascer, pintando o céu de cores que pareciam obra divina. Sentei na pedra onde sempre parava, meu pequeno altar natural, e comecei a orar de forma profunda e sincera. Não era uma oração ensaiada, mas um desabafo do coração. Meus medos, minha sensação de fracasso, a possibilidade de perder tudo. Fiquei ali por horas, ora falando, ora em silêncio, buscando ouvir algo que me guiasse. Havia uma paz única naquele lugar, como se a proximidade física com o céu aumentasse minha conexão espiritual. Quando o sol já estava alto, levantei para descer, sentindo um alívio que não tinha antes, não por respostas milagrosas, mas por ter entregue meu fardo. Mas então, perto do final da trilha, uma dor forte tomou conta do meu peito e braço esquerdo. Caí no chão, sem forças, sentindo que algo estava muito errado. Minha última lembrança consciente foi olhar para o céu através das árvores, pensando como era irônico estar tão perto de casa e, ao mesmo tempo,
tão distante da vida. O que veio depois foi indescritível. Eu não estava mais na trilha, nem sentia dor. Estava em um lugar de paz absoluta, envolto por uma luz quente e acolhedora que parecia vir de tudo e de nada ao mesmo tempo. Foi então que o vi, Jesus Cristo, diferente de tudo que eu imaginava, irradiando uma presença majestosa e ao mesmo tempo acessível. Quando nossos olhares se encontraram, senti um amor incondicional que me fez entender que ele conhecia e compreendia tudo que eu havia vivido. Garré, disse ele com uma voz melodiosa, há algo importante que preciso te mostrar sobre a oração no monte. Estendendo a mão, fez surgir um pergaminho de luz pura que mostrava a imagem de pessoas ao longo da história buscando Deus em lugares elevados, Moisés no Sinai, Elias no Carmelo, Jesus orando nas montanhas. Desde sempre meus filhos buscam lugares altos para se conectarem comigo, explicou, mas o local em si não é o que tem poder. Uma montanha é só pedra e terra que eu criei, nada mais sagrado do que um vale ou uma planície. O que importa é a altitude do coração. Então me mostrou que Deus está presente em qualquer lugar, em casas apertadas, no trânsito, em hospitais. A oração é verdadeira onde houver um coração sincero. Se o monte te ajuda a silenciar o mundo e se aproximar de mim, vá. Mas lembre-se sempre, eu estou com você em todo lugar. Foi como se anos de dúvidas fossem desfeitos naquele instante. Sempre acreditei que havia algo especial, quase mágico, em orar em lugares elevados, como se estar fisicamente mais próximo do céu me aproximasse espiritualmente de Deus. Então Jesus falou, e as palavras surgiram brilhando naquele pergaminho feito de luz. Está chegando o momento em que vocês não me adorarão mais nem neste monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai busca. Essas palavras pairaram no ar, e de repente tudo fez sentido para mim. Não era a altitude que tinha importância, mas a sinceridade do coração. Não era a distância da civilização que trazia proximidade com Deus, e sim a honestidade da alma aberta em vulnerabilidade diante do Criador. Jesus me pediu para observar meu próprio coração nas vezes em que subia ao monte. O pergaminho então mostrou momentos da minha vida. Eu como jovem pai implorando por um filho, como filho preocupado orando pela cura do meu pai, como empresário buscando sabedoria. O que tornava esses momentos verdadeiramente poderosos não era o local em si, mas a condição do meu coração. Eu subia porque precisava me afastar das distrações, para encontrar um espaço onde pudesse ser genuinamente honesto com ele, um lugar onde eu pudesse gritar, chorar, sussurrar ou simplesmente ficar em silêncio, sem medo do julgamento alheio. O monte não era mágico, era o espaço onde eu podia deixar de lado todas as máscaras, ser simplesmente Garré diante de Deus, sem fingimentos, sem precisar parecer forte ou no controle. Jesus explicou que há uma força na solidão intencional, uma sabedoria em se afastar do ruído do mundo para escutar sua voz com clareza. E esse afastamento pode acontecer em qualquer lugar, seja num quarto silencioso, num jardim, numa praia deserta ou mesmo numa montanha. O local é apenas o cenário, o verdadeiro altar é o coração. Ele me mostrou pessoas de diferentes épocas que encontraram seus próprios lugares especiais para se conectarem com Deus. Alguns em paisagens naturais deslumbrantes, montanhas imponentes, praias tranquilas, florestas antigas e outros em espaços simples, como pequenas capelas, cantos de quartos ou até banheiros onde mães cansadas roubavam momentos de oração no meio da correria. A mensagem foi clara: Deus não está limitado por lugares. Ele está presente tanto nos altos picos quanto nas planícies, em meio à natureza ou no coração agitado da cidade. Onde quer que um coração se volte para ele, ele está lá. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por entender que Deus não era inacessível ou distante, que sua presença não dependia de eu subir montanhas ou encontrar o local perfeito para orar. Tristeza porque percebi que, de certa forma, eu tinha limitado Deus aos meus próprios rituais e lugares especiais. Jesus leu meus pensamentos e me tranquilizou. Não fique triste. Seu amor pelo monte e sua busca sincera nesses momentos foram sempre preciosos para mim. Não há nada errado em ter lugares que ajudam seu coração a se acalmar e focar, mas entenda que eles são ferramentas, não exigências. Então ele me mostrou uma visão que me encheu de esperança. Vi pessoas ao redor do mundo orando em situações das mais diversas, em montanhas, como eu costumava fazer, em apartamentos pequenos, em hospitais ao lado de entes queridos, até em carros no trânsito. Em cada lugar,
Quando o coração se abria com sinceridade, a presença de Deus estava plenamente ali. Jesus continuou: a verdadeira oração acontece quando você derruba todas as barreiras entre seu coração e o meu. Isso pode acontecer numa catedral magnífica ou num banco de parque na cidade. Pode acontecer no topo de uma montanha ou numa cela de prisão. O que importa é a transparência da alma, não a beleza do cenário. Ele me mostrou cenas da minha própria vida, momentos em que senti uma conexão profunda com Deus em lugares simples, dirigindo para o trabalho numa manhã difícil, sentindo paz inesperada, consertando um pneu e sendo tomado por gratidão, sentado à mesa, pagando contas, experimentando uma certeza inexplicável de que tudo ficaria bem. Com um sorriso radiante, Jesus disse: eu sempre estive ali, em todos esses lugares. A diferença está em você perceber ou não. Essa revelação transformou tudo para mim. Deus não é um ser distante, que precisa ser alcançado por rituais ou esforços especiais. Ele está sempre presente, disponível e atento a cada detalhe da minha vida. Então, com ternura, Jesus falou sobre o que estava por vir. Garré, quero que saiba o que o Pai planeja para você. O pergaminho mudou novamente e pude ver minha vida diante de mim como um filme. A borracharia, o posto do Sr. Peterson, as contas acumuladas, a angústia, as noites em claro. Mas também vi o futuro se desenrolando em múltiplas possibilidades. Jesus disse com voz firme, mas gentil: não tema o que está por vir. O que parece o fim é, na verdade, o início de algo muito maior do que você pode imaginar. Vi o posto fechando, como o Sr. Peterson me havia contado, e minha borracharia vazia sem o movimento dos clientes que vinham por ali. Vi momentos difíceis, conversas difíceis com Linda, a incerteza financeira. Mas depois as imagens mudaram. Vi uma placa de vende-se na frente do posto. Vi-me caminhando pela propriedade com um olhar pensativo. Haverá uma oportunidade, Jesus explicou. Uma chance de comprar não só o posto, mas toda a área. Parece impossível financeiramente, uma loucura para a lógica humana. Mas quando ela chegar, lembre-se do que estou te mostrando agora. Depois vi a rodovia 184 sendo ampliada, transformada numa via movimentada, uma rota estratégica para o transporte de cargas entre o porto e o interior. O movimento diante da minha borracharia cresceria de alguns carros para centenas de caminhões diariamente. Jesus, com satisfação na voz, contou como a borracharia seria expandida para atender a frota de caminhões. O posto reabriria cheio de clientes e ainda haveria um restaurante para os motoristas e uma pousada simples para descanso. Eu perguntei, tentando absorver tudo aquilo. Por que eu? Porque comigo? E no sorriso dele eu vi séculos de paciência e amor. Porque você sempre buscou minha presença nos momentos difíceis. Porque mesmo quando tudo parecia impossível, você não recorreu a atalhos desesperados ou caminhos desonestos. Você subiu a montanha, ajoelhou-se em oração e colocou sua confiança onde sempre deveria estar. As imagens mudaram, revelando episódios da minha vida que eu quase tinha esquecido. Vi-me como um jovem empresário, recusando uma proposta de negócio que poderia me enriquecer rapidamente, mas que exigia enganar os clientes sobre a qualidade dos pneus. Vi também momentos em que ajudei famílias que não tinham como pagar pelos reparos necessários, às vezes sem cobrar nada, outras vezes oferecendo planos que sabia que talvez não fossem totalmente cumpridos. Foi fidelidade nas pequenas coisas. Jesus disse: prepare seu coração para responsabilidades maiores. Você cuidou bem do pouco e agora cuidará bem do muito. Então ele me mostrou algo que me emocionou profundamente. Lágrimas vieram sem que eu esperasse, mesmo naquele lugar celestial. Vi o impacto que meu futuro negócio teria na comunidade. Famílias de caminhoneiros que encontrariam ali não apenas serviços, mas um verdadeiro acolhimento. Motoristas solitários que descobririam no restaurante algo mais que comida, conversas que reacenderiam sua esperança. Pessoas em jornadas difíceis que encontrariam na pousada não só um local para descansar, mas um ambiente onde se sentiriam verdadeiramente cuidadas. Com suavidade, Jesus perguntou: você achava que estava apenas lutando para salvar uma pequena borracharia? Na verdade, estava se preparando para criar um refúgio de esperança para centenas de pessoas. Senti uma paz imensa preenchendo cada parte de mim. Todas as preocupações, noites sem dormir e medo sobre o futuro pareceram pequenos diante da grandiosidade dos planos divinos. Mas lembre-se, ele acrescentou, com voz mais séria,
Quando chegar a hora de comprar o posto, você precisará ter fé. Vai parecer impossível. As pessoas dirão que você está louco. Até Linda terá dúvida se essa é a decisão certa. Nesse momento, não procure só respostas no monte físico. Ele fez uma pausa e eu percebi que aquela era a lição mais importante. Lembre-se do que aprendeu hoje. Busque-me onde estiver, no seu escritório, em casa, dirigindo pela cidade. Estarei tão presente ali quanto estou aqui agora, tão disposto a guiá-lo como neste instante. O monte sempre será especial para você, e não há problema nisso, mas não deixe que se torne uma limitação. As imagens no pergaminho aceleraram e mostraram anos de prosperidade, mas também momentos em que usaria essa prosperidade para ajudar outros que enfrentavam dificuldades semelhantes às minhas. Vi-me criando empregos, apoiando pequenos empresários locais e sendo o exemplo vivo de como a fé transforma o desespero em esperança. Uma última coisa, Jesus disse, e eu sentia que nossa conversa chegava ao fim. Quando você voltar, algumas pessoas vão questionar o que viveu. Alguns vão dizer que foi uma alucinação causada pela falta de oxigênio. Outros podem se afastar, pensando que você perdeu a razão. Ele parou. Olhou fundo nos meus olhos, e sua intensidade gravou suas próximas palavras na minha alma. Não permita que a descrença dos outros roube a verdade que você experimentou aqui. Mas também não deixe que essa experiência o faça sentir-se superior a quem não teve a mesma vivência. Use o que aprendeu para servir, não para se exaltar. Compartilhe a verdade da oração com humildade, sabendo que cada coração tem seu próprio caminho até mim. De repente, senti uma força invisível me puxar para longe daquele lugar celestial. Jesus começou a desaparecer da minha visão, mas suas últimas palavras ressoaram em mim. Garré, onde quer que me busque com sinceridade, ali estarei. Logo em seguida, acordei sentindo dor e ouvindo sons abafados. Abri os olhos para ver paramédicos trabalhando ao meu redor, suas vozes urgentes misturadas ao barulho dos equipamentos médicos. Estava numa ambulância em movimento, com Linda segurando minha mão e chorando. Ouvi alguém dizer, ele está acordando, pressão estabilizada. Mais tarde, no hospital, os médicos me contaram que um corredor que treinava na trilha me encontrou e que eu havia ficado clinicamente morto por 22 minutos antes que conseguissem estabilizar meu coração. Era um milagre eu estar vivo, disseram, e ainda maior o fato de não ter sofrido danos cerebrais pela falta de oxigênio. Nos meses que se seguiram, tudo aconteceu conforme Jesus havia me mostrado. O posto fechou, minhas finanças pioraram e pensei que perderia tudo. Mas então surgiu a chance de comprar o posto. O preço era tão baixo que ninguém mais queria o negócio. Uma ruína numa rodovia pouco movimentada. Linda achou que eu havia enlouquecido quando falei sobre isso. Estávamos quase sem dinheiro, devendo várias contas, e eu queria assumir mais dívidas para comprar um posto falido. Numa noite, sentado à mesa da cozinha com todos os papéis espalhados, orei como Jesus me ensinara. Não subi ao monte desta vez. Simplesmente fechei os olhos, busquei sua presença ali mesmo. E ele estava lá, tão real e presente quanto naquele lugar celestial. A paz que senti me deu coragem para dar o passo de fé. Compramos o posto com um acordo que só exigiria o primeiro pagamento um ano depois da compra. 3 meses depois, a prefeitura anunciou oficialmente o projeto de expansão da rodovia. 6 meses mais tarde, as obras começaram. 1 ano depois, ao fazer nosso primeiro pagamento, já estávamos ganhando mais do que imaginávamos. Hoje, 5 anos depois, nossa propriedade inclui a borracharia, o posto, o restaurante Descanso do Caminhoneiro e a pousada Monte da Esperança. Empregamos 42 pessoas e nos tornamos referência na região. Mas a lição mais profunda que aprendi não foi sobre dinheiro ou sucesso, e sim sobre a presença constante de Deus. Ainda subo o monte às vezes, especialmente quando preciso de momentos de reflexão. Mas agora sei que não preciso escalar montanhas para estar perto do Altíssimo. Ele está comigo no escritório, tomando decisões difíceis, na oficina, conversando com clientes, em casa, enfrentando desafios familiares. Se você está assistindo a este vídeo e tem seus lugares especiais para orar, continue frequentando-os. Se uma praia, uma floresta, uma montanha ou mesmo um cantinho do seu quarto ajudam você a se conectar com o divino, use-os. Mas nunca esqueça, Deus não está preso a lugares. Ele está onde quer que um coração sincero o busque, seja no topo de uma montanha ou no fundo de um vale,
na serenidade da natureza ou no meio do caos da cidade. A verdadeira oração acontece quando eliminamos todas as barreiras entre o nosso coração e o coração de Deus. E isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que nossa busca seja honesta e nosso coração esteja aberto para receber sua presença transformadora. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.